A morte não é o fim de tudo, não é a destruição do ser humano, não é a redução dele ao nada, mas ela é, na verdade, a separação entre o corpo e a alma. O corpo, você sabe onde fica, mas e a alma? Para onde ela vai? O que acontece com ela? Eu sou o pastor Arthur Klippel e este é o Espinho da Coroa. O ser humano não foi criado para morrer originalmente, mas a morte entrou no mundo pelo pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Por isso muitas pessoas têm medo ou pelo menos receio da morte. Então não se julgue se por acaso você sente isso, é completamente natural ao ser humano. E será que isso condiz com o que acontece depois da morte? Jesus fala com os saduceus a respeito de como Deus vê a morte. E ele faz referência ao Antigo Testamento falando do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que inclusive é o nosso Deus, é o mesmo Deus. E Jesus diz que ele é Deus de vivos e não Deus de mortos, porque para ele todos vivem. Isso de jeito nenhum é uma linguagem romântica, como se fosse assim, para Deus, no seu pensamento eles vivem ainda, como se eles ainda existissem por aquilo que Deus pensa. Nada disso. De fato, para Deus todos vivem. Esse vídeo tem bastante informação, mas eu tenho certeza que ele não vai tirar todas as suas dúvidas. Por isso aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você receba os próximos vídeos. Mas vamos com o vídeo de hoje. O nosso corpo material, ele volta à terra quando nós morremos. Como diz em Gênesis, pó ao pó. E ele permanece se decompondo ou permanece decomposto até o dia da ressurreição final. A alma é imaterial. E depois da morte ela não some, ela não se dissolve, ela não vai fazer parte de Deus, não se transforma em uma estrela ou um anjo, nada disso. Ela continua sendo ela mesma. Quando eu morrer, a minha alma ainda vai ser a alma do Arthur. Quando Abraão, Isaac e Jacó morreram, a alma deles continuou sendo a própria alma deles. Tanto é que Jesus cita essas pessoas muito depois de eles morrerem. Jesus diz ao malfeitor da cruz que ele, não outra coisa ou outra pessoa, estaria no paraíso junto com Deus. Paulo diz que ele mesmo prefere partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E na parábola do rico e Lázaro, Jesus diz que eles continuavam sendo o rico e o Lázaro, cada um no seu lugar, um no mundo dos mortos e o outro no seio de Abraão. Mas tudo bem, seio de Abraão, mundo dos mortos, estar com Cristo, no paraíso, são vários lugares, né? E afinal, para onde vai a nossa alma? Por mais que ainda exista algo futuro, novos céus, nova terra, como a Bíblia muitas vezes se refere, nossa alma, quando nós morremos, vai para a alegria do céu. Inclusive, o livro de Apocalipse fala da alegria daqueles que morrem no Senhor desde agora. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Já a alma dos que não creem em Deus está em prisão ou está em tormento. Isso já é um reflexo justamente da condenação. Então as almas dos seres humanos permanecem no céu ou no inferno até o dia do juízo final, quando elas vão ser reunidas ao seu corpo. Por isso mesmo, depois da morte, nós ainda esperamos a ressurreição. Ainda existe algo que Deus vai fazer por nós. Não é a nossa alma que tem força para permanecer viva e permanecer em algum lugar, mas isso faz sim parte da vontade e da obra de Deus. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Apesar da gente ainda esperar pela ressurreição depois da morte, não quer dizer que a gente vai ficar num lugarzinho esperando isso acontecer, como se fosse numa fila ou se fosse numa sala de espera. A gente vê relatos na Bíblia que demonstram que pessoas após a morte estariam juntas de Deus, estariam juntas com Cristo. Vamos dar uma olhadinha na vida de Estevão. E enquanto apedrejavam, Estevão orava dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então, ajoelhando-se, gritou bem alto, Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Estevão, o apóstolo Paulo, o próprio Jesus não falam da ressurreição como algo que acontece imediatamente após a morte, mas falam sim de uma vida com Cristo, uma vida no paraíso, imediatamente depois da morte.
Por isso nós cremos que a morte não é um final do ser humano, mas nós cremos em algo que vem depois da morte ainda, que é a nossa ressurreição. E se Cristo não vier antes, não voltar antes, nós vamos morrer e estar com Cristo para de lá aguardarmos a nossa ressurreição final. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha, compartilha com seus amigos. Se você não gostou, clica no outro joinha também. Deus abençoe a todos vocês e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.